Bom, professor, boa noite. Daniel, eu vim aqui mostrar o projeto que tá ficando. Então, eu basicamente passo a passo, tanto por aqui quanto na videoaula. Então, eu comecei da mesma forma que o senhor, criando uma interface, em vez de ser de student, e processo. E já que o meu projeto, né, é sobre um projeto de advocacia. Então, deixa eu vir aqui no VS Code, você pode ver, eu criei a mesma parte que o senhor faz, criei o interface processo. E aqui eu passei as informações do processo, que vai ser processo, data, de abertura, né, no caso, o status do processo, está em andamento, está encerrado. Bom, logo após isso, fui seguindo os mesmos passos, eu criei o componente students, no caso, componente de processos. Qual o senhor, eu criei uma parte só chamada processos, coloquei o componente aqui dentro, criei. Então, fui seguindo os mesmos passos que o senhor fez aqui. Fiz imports, eu criei o props, né, no caso, só que aqui no props de processos, eu passei as informações, né, que vão entrar lá é, na hora de adicionar. Como o ID ele vai ser adicionado praticamente, se assim pode dizer, assim que for criado um novo processo, ele não veio aqui. Número até o estado. Então, fora isso, fui só modificando algumas coisas, né? Passando as informações de props e tal. Fui a view, né? Ah, e até os styles que o senhor fez, eu aproveitei. Eu não sei mexer muito ainda. Só um pouco. A parte mais simples, né? Como nada. Então, seguindo, né, continuando aqui, seguindo. Eu criei o student modal, que no caso é o processo modal. Cadê? Aqui, ó. Faixa modal. Eu criei o processo modal. Aqui, seu modal, né, que a gente vai abrir assim que clicar lá no maisinho que eu fez. Então, aqui eu passei, no on add, né, nessa função, passei as informações, né, que a gente vai adicionar, que é o número de processo, o tipo, então, e fui fazendo as mesmas coisas que o senhor, né, passando aqui no props, e passando aqui criando esse negócio do state aqui. Bom, na parte do modal, eu modifiquei apenas algumas coisas, né? Que foi, no caso, adicionando mais texto, input. E fui passando a mesma coisa que o senhor. Fui adicionando style, placeholder para cada informação que a gente for, cada dado, né? Que a gente vai adicionar aqui, os valores, um change no caso também que o senhor criou. E fora isso, foi a mesma coisa, só mexi nessa parte do teste input que eu fui adicionando. E aqui nas views também a mesma coisa. No add, é o que cancela. Só que aqui eu acabei não, no modal, eu acabei não adicionando não sei se é uma função que adiciona né? Como eu já tinha adicionado aqui o negócio de cancelar, feito, eu acabei não adicionando aquela parte lá de poder colocar fechar o modal. Bom, continuando aqui, eu mais scroll view, eu basicamente fiz a mesma coisa que o senhor. Esse daqui eu não modifiquei em nada, apenas refiz ele. Viu? Basicamente é a mesma coisa que o senhor fez. O que o senhor fez lá, eu adicionei seguindo e o student list screen, né, que é a tela em si. Eu criei o processo list screen. Também, também inspirado no que o senhor tinha feito, só mudei aqui a colocagem do import, import do processo, import do processo modal, a interface do processo. E basicamente eu fui só mudando as informações. As informações não.
mudando as nomenclaturas, né, que eu fui definindo e a estrutura que o senhor. No final, e vou iniciar que demora. O computador é meio lento para trabalhar com isso daqui, a partir de mobile. Enquanto tá iniciando aí, queria dizer que eu demorei um pouco para entregar o trabalho, porque eu não tava conseguindo acompanhar direito, né, as coisas que eu estava fazendo. E demorei também para transcrever as coisas que eu fez. Então, basicamente, eu refiz o que eu fez lá na videoaula. Aí, quando eu vi que estava funcionando, né, eu fui fazendo as modificações para se adaptar à questão do processo em si. Tá abrindo já aqui. E vamos esperar para deixar o file. Pronto. Então aqui a gente tem a tela de escritório, foi a primeira tela que eu fiz. Agora a gente tem essa segunda tela, que é de adicionar. Adicionar aqui, ó, nome do processo, número no caso, vou botar o número aleatório, título, vou colocar aqui, sei lá, curto, esse é aleatório também. Data de abertura, eu botei só número, vou botar 05, 01, 5. E o status, vou adicionar aqui aberto. Claro que poderia ter algumas modificações, né, para deixar tipo pré-definido as opções de status para não precisar escrever, deixar pré-definido em aberto. Isso aí eu não consegui fazer, não consegui como fazer isso. Então, se a gente vir aqui em adicionar, tá, na lista, adicionar outros, pode cancelar aqui, ó, que o ele vai fechar. Enfim, basicamente é isso daí.